dia. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu tô testando microfones, então se caso não der certo, a gente refaz essa live, tá bom? Nós vamos conversar sobre vacinação em gatos. Muita gente não sabe, mas gatos sim precisam de vacinas, e não só os de raça, tá? Eu ouço sempre muitos comentários de ou porque ele é vira-lata, ou porque ele é gato e ele é mais forte do que cachorro, ou bom, coisas desse tipo. E a verdade é que gatos precisam ser vacinados, e não só contra a raiva. Assim como os cães têm as suas doenças próprias de cães, né? Algumas transmitidas até para o homem, né? Para os humanos. Os gatos também têm suas doenças próprias da espécie. Algumas que não estão nas vacinas podem ser transmitidas para o ser humano, outras são só deles. Porém, nas vacinas, o que nós temos que nos ater? Que os gatos devem ser vacinados, principalmente para raiva, porque é lei nacional, ou seja, em todo o território brasileiro, todos os gatos devem ser vacinados contra a raiva. Que a raiva não tem tratamento, não tem cura, ela mata de uma forma bem cruel, e ela é uma doença de todos os mamíferos. Existem raivas para peixes e tudo mais, mas ela não é um mesmo vírus que seja comum e que cause a mesma doença nos humanos quanto a raiva que o cão, que o gato, que o boi, que o cavalo, que a ovelha, que os animais, os mamíferos silvestres pegam. É a mesma do morcego, ok? Então todo mamífero pode transmitir para outro mamífero, não é só um morcego, tá? Dentro das vacinas de cães e gatos, nós temos uma organização mundial, uma associação mundial, tá? Que recomenda algumas diretrizes no mundo inteiro sobre a vacinação no caso de cães e gatos. Existem outras associações específicas de cada espécie, né? E essa organização nos mandou, fez um guia de diretrizes sobre vacinação aqui para a América Latina. Por que fazer um diferente para a América Latina? Porque a nossa situação de doenças é diferente da situação de doenças de cães e gatos nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul, na Austrália. Cada localidade tem a sua necessidade, né? Como assim necessidade? Bom, dependendo da região, a gente tem mais de uma doença é mais agressiva do que outra, vê-se mais animais com certos hábitos, né? Como o sair à rua sozinho, o ter vida livre, né? Ter livre acesso à rua, ter livre acesso a outros animais que não têm um histórico de vacinação
sendo considerados de alto risco de uma forma diferente, por exemplo, da Argentina, por exemplo, do México. Então, cada país tem uma situação diferente. E como é que a gente sabe disso? Através dos estudos. E como na América Latina esses estudos, que a gente chama de estudo epidemiológico, que a gente viu muito agora com a pandemia, é o quê? É saber a quantidade que os vírus, né, que esses agentes, esses micro-organismos estão, a quantidade deles que anda circulando na população. E o quanto dessa população que está ficando doente, quantos que tem sintomas, quantos que não tem. Para vocês terem uma ideia, tá? Da raiva, a média aqui no Brasil, em 2016 mais ou menos, era de quase 8%, tá? Da FeLV, que é a leucemia viral felina, que é um tipo de câncer mais provocado por vírus e muito comum em gatos de vida livre, girava, né, naquela época, em torno de 82%. E o que impede a gente de saber mais, além de não se ter estudos? Os tutores, vocês, né, fazerem o teste nos seus gatos. Claro que em muitas localidades, né, muitas cidades do Brasil, que dirá de outros países que a gente não conhece a realidade, às vezes faltam laboratórios que façam esses testes. Eu concordo com vocês, ou que esses testes sejam extremamente caros por causa de ter que mandar para outra cidade, ter que mandar para outro estado, né? O que não é o nosso caso aqui em Santa Catarina. Então, tem que ter a disponibilidade de testes de laboratórios e os tutores. No caso dos gatos, né? Que tem tutores serem testados para FIV, FeLV, para qualquer dessas doenças quando eles estão doentes ou antes das vacinações, tá? Existe muita discrepância também em alguns estudos por causa do método feito, quando foi feito, da amostra foi feito, mas isso não vem ao caso para vocês tutores. Mas vocês têm que saber que no Brasil, isso é um dado interessante, que cerca de 6 a 9% dos gatos são levados anualmente para serem vacinados, para fazerem consultas de check-up. O resto não é levado. Isso é responsabilidade dos seus tutores. Então, tem que vacinar todo ano? Tem que vacinar todo ano, tá? E nisso tem que se fazer o check-up. E nesse check-up tem que fazer o teste. Para, pelo menos, o teste de FIV e FeLV. Porque nós até temos uma vacina que proteja contra a FeLV, tá? Essa leucemia viral felina. Mas não tem contra a FIV, que é a AIDS felina, que vai baixar a imunidade do seu gato. E aí as doenças vão começar a aparecer e vai começar a complicar, tá? Depois nós vamos fazer uma live sobre FIV e FeLV para a gente esclarecer bem isso, tá? E o que nós temos de vacinas hoje em dia? A maioria das vacinas que são produzidas pelas principais indústrias farmacêuticas mundiais, nós temos aqui. E eles são produtos os mesmos que se tem lá nos Estados Unidos, que se tem lá na Europa, que se tem na Austrália, na África do Sul, no Japão. É a mesma vacina, é o mesmo
produto. Ou então, o que é o caso que a gente tem aqui, que é um produto relacionado. Como assim relacionado? Vou terminar o que é uma vacina importada, como eles chamam, tá? Que são essas vacinas produzidas pelos laboratórios, pelas indústrias farmacêuticas internacionais. Nisso, esses produtos são conhecidos como de alta qualidade, ou também chamados de vacinas importadas, né? Por quê? Porque elas são feitas em laboratórios internacionais, né? São importadas para o Brasil, essa tecnologia, as indústrias farmacêuticas montam laboratórios no território, tá? Ou tem todo um sistema de importação desses. Porém, eles são produtos que são respaldados nos seus licenciamentos, nas suas origens, em qualidade, segurança e eficácia. Então, quando você vai vacinar o seu cão ou o seu gato com uma vacina importada, você está com a certeza de ser um produto de qualidade, um produto que é seguro não só para o seu gato, mas para você, e eficaz no seu propósito, que é proteger contra aquela doença, tá? Qual a outra opção de vacina que nós temos? São as vacinas de fabricantes nacionais, tá? Elas são menos usadas, porém, essa associação internacional ela não conseguiu, com esses fabricantes nacionais em cada país, não estou falando só do Brasil, tá? Não conseguiu avaliar, nem pelo licenciamento, nem por outros documentos, outros testes, tá? A qualidade, a segurança e a eficácia dessas vacinas. Então, elas não têm respaldo científico, tá? Pelo menos para essa associação, tá? Eu não vou entrar no mérito, na questão de qual que é boa, qual que é ruim. Não tem respaldo científico de uma organização mundial, de uma associação mundial, por falta de dados. Então a gente se questiona, ok? Mas qual é a tendência dessas vacinas aqui para a América Latina? Quando se faz essas vacinas, por que elas são as mesmas dos Estados Unidos, dos outros continentes, digamos assim? Apesar de serem produzidas pela mesma indústria, né, pelo mesmo fabricante, digamos assim, mas elas são diferentes as nossas. Por quê? Porque aqui a gente tem a tendência de ter vacinas múltiplas, né? Ter vários agentes, vários micro-organismos dentro do mesmo frasco, da mesma vacina. O que lá fora é tudo separado. Então, o que eles têm? Eles têm várias vacinas. Aqui nós temos poucas vacinas com muitos... Opa! Bati no microfone. Com muitos micro-organismos, né? Muitos agentes para muitas doenças. Então, esses produtos, essas vacinas menores, né? Com menor quantidade de micro-organismos, né? Para proteção, aqui ficou meio sem nexo para
os laboratórios, né? Porque a quantidade de doenças que nós temos aqui é muito maior do que se tem na Europa, nos Estados Unidos, e o nosso entendimento até então é assim. E outras questões é que nós aqui na América Latina, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a vacina da giardia, temos a vacina da leishmaniose visceral canina, então nós temos algumas vacinas diferentes que lá fora, por exemplo, dos Estados Unidos, não tem. Lá não tem vacina para leishmaniose visceral canina, não tem vacina para giardia. Então, eles não são produtos únicos que não são disponíveis nas outras regiões. Então, são vacinas mais regionalizadas. E outra coisa que a gente tem de diferente de Europa, Estados Unidos, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia são a duração dessa imunidade que foi licenciada. Ou seja, a vacina, quando ela foi licenciada no país, a duração da imunidade que ela dá é diferente da duração dessa imunidade em outros países, apesar de ser a mesma. Por quê? Porque o nosso desafio é maior. Porque a nossa legislação entende que o nosso desafio é maior e isso sim seria necessário alterar esses reforços de vacinação, tá? Por exemplo, as vacinas que nós vamos comentar agora, as vacinas essenciais, as não essenciais, tá? Quais são as essenciais? São aquelas que são dadas principalmente para filhotes, né? Ou quando adultos também são dadas, claro, mas elas são essenciais para a vida do animal, para que ele viva bem, porque essas doenças geralmente causam as debilitam muito ou matam o animal, tá? Por exemplo, na Europa e Estados Unidos, né, que é onde a gente mais tem dados, essas vacinas essenciais são aplicados os reforços a cada 3 anos. Aqui no Brasil é anual, todo ano, ok? As não essenciais vai depender do estilo de vida do cão ou do gato, tá? No nosso caso aqui, nós estamos conversando sobre os gatos. Aqui no Brasil, a vacina contra a raiva, ela é obrigatória e de reforço anual, tá? Ela não é a cada 2 anos ou a cada 3 anos, como é em outros países, tá? E no caso dos gatos, qual seria a vacina essencial? Seria uma vacina dupla contra 2 vírus, tá? Que causam um problema respiratório, tá? Que são bem complicadas para os gatinhos. E essa vacina que é dupla, mas aqui no Brasil a menor que nós temos, até onde eu me lembro, é uma tripla, né? Uma tríplice. Essa vacina no exterior, ela tem reforço trianual, ou seja, a cada 3 anos. Aqui no Brasil, ela tem que ser aplicada, né? Ela tem indicação de ser anual. Mas o que vai fazer de diferença dessas vacinas anuais, essas vacinas essenciais ou não essenciais, para o nosso gatinho? O estilo de vida dele. E é assim que é feito fora, porque lá elas são separadas, tá? Então se faz obrigatoriamente esta vacina dupla, né?
e depois, conforme o estilo de vida deste gatinho, vai se adicionando outras vacinas. Umas até que não existem no Brasil. Por exemplo, para a mesma bactéria da tosse dos canis, no exterior, né? Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, tu tens a vacina contra essa bordetela separada. Então, dependendo da necessidade, do estilo de vida desse gato, ela é aplicada ou não, tá bom? E isso, quem vai definir esse protocolo vai ser o veterinário desse gatinho, em conversa com o tutor para saber do grau de exposição deste gato a esses micro-organismos. O que ele pode trazer para dentro de casa, o que ele pode se infectar, ficar doente e até morrer. Não é verdade? Porém, uma coisa que vocês tutores têm que estar muito atentos, tá? Nenhum protocolo de vacinação para gatos, principalmente esse de vacina tríplice, a quádrupla, a quíntupla, não importa qual vai ser utilizado, nenhum protocolo de vacina para gatos de vacina essencial deve terminar antes dele completar 16 semanas de idade. Tá? Por que disso? Por causa dos anticorpos da mãe. Quando ele nasceu, ele foi mamar o colostro na mãe dele, e a mãe dele, independente de ser vacinada ou não, ou ter adquirido anticorpos contra esses micro-organismos, por ter ficado doente, por ter entrado em contato e feito, né, e produzido esses anticorpos, pelo colostro passou para o filhotinho. E toda vez que a gente dá uma vacina nesse filhote, tá, que ainda tem os anticorpos da mãe, essa vacina ela não tem o seu trabalho feito por completo, digamos assim. O que acontece? Acontece um combate entre os anticorpos que a mãe passou com os anticorpos que a vacina vai mandar, né? vai mandar produzir. Então, a gente tem esse protocolo, segundo os laboratórios, que recomendo que cada laboratório tenha uma quantidade X de pedacinhos dos micro-organismos para induzir a proteção no animalzinho, no gatinho. Então, essa ação, por já existirem os anticorpos da mãe, fica meio prejudicada, porque esses anticorpos da mãe entendem que pelo pedacinho, porque a gente não toma vacina com o bichinho inteiro, a gente toma com um pedacinho, por isso que as vacinas fazem efeito, mesmo sendo vírus que não existem mais, como existem pessoas falando por aí, às vezes o pedacinho que tem na vacina já é o suficiente para produzir anticorpos, e aquele vírus, né, por exemplo, um vírus que tenha sofrido várias mutações, mas ainda mantém aquele único pedacinho, pode ser um único pedacinho, vai ter a sua eficiência mantida. Tá bom? Então, o que acontece nesses países que a vacinação é a cada 3 anos? Diferente daqui. Acontece que lá o foco na prevenção é grande. Muito grande. Por exemplo, mesmo a vacina sendo aplicada, em tese, a cada 2, 3 anos, todo ano o animalzinho, tá? No caso aqui, os gatinhos, são levados ao veterinário para fazer um check-up, que eles chamam de verificação anual da saúde. Então, ela é uma consulta maior,
em que se fazem os testes rápidos, testes sorológicos, testes, aquele famoso PCR que a gente faz, né? A gente agora na pandemia estava fazendo para ver se estava com Covid ou não. É a mesma coisa. É a mesma tecnologia. Viu só? Esses PCRs, esses testes de titulação que a gente tem, que é para saber a quantidade de anticorpos que nós temos contra esses vírus, né? Se nosso corpo foi realmente estimulado a produzir os anticorpos contra aquela doença. Então, essa titulação de anticorpos, hoje em dia existem kits rápidos para cães aqui no Brasil. Para gatos ainda não foi importado para a gente poder fazer essa titulação, que é extremamente importante, tá? Para quê? Para não ter que vacinar todo ano. Porque se você tem uma quantidade de anticorpos que te protege daquela doença, por que você vai tomar outra vacina? Só porque é mais barato? E o que ela vai fazer com o seu corpo? E se você já é mais idosinho, né? E tomar essa vacina tão frequentemente, pode acabar atrapalhando um pouquinho o seu funcionamento, né? O funcionamento do seu corpo. Então, fazer esses testes é extremamente importante. Não só exames de sangue para ver se o animal se o gatinho está realmente sadio, porque nenhuma vacina deve ser aplicada sem um exame clínico desse animal, ou seja, sem atestar que ele está realmente saudável. Temperatura, cor das mucosas, não sei se vocês já perceberam, mas o veterinário, quando você vai levar o seu gatinho, né, para vacinar, ele afere a temperatura, ele ausculta o pulmão, ausculta o coração, né, vê a frequência cardíaca, como é que estão os linfonodos, né, que é as nossas ínguas, porque se tem íngua, tem algum problema. Mas isso é tudo do palpável. E aquilo que a gente não enxerga, somente com o exame de sangue. E para saber se ele precisa ou não tomar essa vacina, são exames laboratoriais. São esses testes de titulação, para saber se ele tem quantidade de anticorpos suficiente ou se realmente precisa desse reforço. Concordam comigo? Então, nessas verificações anuais, se faz praticamente uma consulta mesmo daí, né? Preventiva. Nutrição, odontologia, gastroenterologia, exames, tudo. Pele, coração, você faz um apanhado geral. Então, por isso que é uma verificação anual da saúde. Você não precisa fazer, você humano, não precisa fazer um check-up anual? Em tese, precisaria fazer um check-up anual com o seu médico. Que você pode ir num clínico geral, que vai fazer essa triagem e caso, né, é o que a gente não quer, mas se caso aparecer alguma coisa, será encaminhado para o especialista. Não é verdade? Como são, então, essas vacinas essenciais dos gatinhos? Bom, qual é a recomendação dessa organização, tá? Que essas vacinas essenciais, né, que a gente tem no Brasil, a V3, a V4 e a V5, a tríplice, a quádrupla e a quíntupla, tá? Dependendo da necessidade desse gatinho. Elas devem ser iniciadas quando o filhotinho tem por volta de 8 semanas.
não menos do que isso, tá? E daí serão aplicadas doses, tá? A cada de 2 a 4 semanas de intervalo entre uma dose e outra, até que esse gatinho complete 16 semanas de idade. Ou mais, tá? Qual é a recomendação que eles seguem quanto à revacinação? Pode ser dada um reforço de 6 a 12 meses de idade ou 1 ano após a última dose ou quando esse gatinho completa 1 ano de idade, tá? Então, para vocês tutores ficarem sabendo, claro, isso são termos de conhecimento de veterinários, né? Que nós veterinários devemos saber, nem que seja com uma colinha ali para ter uma noção, porque realmente essas diretrizes elas mudam conforme vai evoluindo a vacinação, como é que vai evoluindo a conscientização de tutores de veterinários de laboratórios de governo, tá? Então, para vacinas essenciais, e dentro das essenciais entra a da raiva, tá? Ela é uma vacina essencial, porém ela tem um perfil completamente diferente. Dessa aqui, tá? Tríplice, quádrupla ou quíntupla, são doses iniciando com 8 semanas de idade ou mais, tá? Com doses com intervalos de 2 a 4 semanas até o filhotinho completar 16 semanas de idade, tá? Reforço com entre 6 a 12 meses de idade ou 1 ano depois da última dose ou quando ele fizer 1 ano de idade, tá? A vacina da raiva, o que eles recomendam? Que se faça de acordo com o fabricante, tá? Porém, depois que o gatinho completa 12 semanas, 4 meses, tá? Assim como nos cães. É dada uma dose, ela é dose única, tá? Dose única, eu digo, não precisa de um protocolo para estimular. Uma única dose, ela é suficiente para estimular este gatinho a produzir anticorpos contra a raiva, tá? Porém, em regiões de altíssimo risco, pode-se dar uma segunda dose 2 a 4 semanas depois dessa primeira. Por quê? Por causa do alto risco desse gatinho ter acesso à rua, ser mordido por outro animal que esteja com a raiva, transmitir para ele e ele transmitir para os humanos, tá? Porém, quando o risco não é alto, tá? Se faz um reforço 12 meses depois dessa dose ou com 12 meses de idade desse gatinho, tá? Lembrando que a vacina da raiva é vacinação obrigatória. Se você tem um gato, você tem que vacinar contra a raiva. Você está botando não só o seu gato em risco, mas você e toda a sua família em risco se ele não for vacinado contra a raiva. E a raiva não tem tratamento, não tem cura. A raiva mata de uma forma cruel, dói e não tem remédio que passe, tá? Vacinas não essenciais vão depender do estilo de vida do gato. Então, numa conversa durante a consulta pediátrica do seu gatinho, ou se você adotou um gato já adulto, tá? O protocolo é um pouquinho diferente. Geralmente é uma dose só, não precisa estimular, tá? Com 2, 3 doses, não precisa, porque ele já passou dessa fase de
ter os anticorpos maternos. Então, geralmente os laboratórios recomendam uma dose só, tá? Com reforço anual. Ok? A aplicação da vacina. Bom, como eu falei, os animais têm que estar saudáveis. O exame físico deve ser feito pelo veterinário. Um exame de sangue seria bom antes de ser vacinado, tá? Por quê? Porque se o seu gato não estiver saudável, concorda comigo que aquela vacina não vai fazer não vai ser eficiente? Como é que eu vou induzir, né? Porque o processo de uma vacina é enganar o corpo, apresentando só um pedacinho do micro-organismo para que ele produza o anticorpo. Então é como dizer assim, ó, entrou o micro-organismo aqui, entrou o vírus, a bactéria, o protozoário, entrou. Tem que produzir, tem que expulsar. Temos que reforçar as nossas defesas. Mas só tem um pedacinho dele. Então não é capaz de produzir a doença, tá? Se ele não tiver saudável, se ele já estiver doente, adianta vacinar? Então vocês concordam comigo que se eu quero saber se o meu gato tá saudável ou não, eu preciso fazer exames? Eu preciso que o veterinário examine? As vacinas nacionais aqui no Brasil são vendidas no balcão de qualquer agropecuário. Não precisa de um veterinário. Porém, as importadas só são vendidas a veterinários. Porque o veterinário tem a responsabilidade de examinar e de aplicar uma vacina um produto que precisa do animal saudável. 100% de saudável, assim, sabe? E onde é que esse gato vai receber as vacinas? Onde é que vão ser aplicadas? Bom, em gatos nós temos um porém. Geneticamente, supõe-se que alguns gatos tenham uma propensão, né, uma predisposição a formarem um tipo de tumor, de câncer em locais de aplicação, seja de vacina, seja de medicamento, seja de soro, tá? Então isso é do gato, não é do produto, ok? Ele faz uma reação muito grande, muito forte, que chega a virar, digamos assim, a grosseiro modo, que é um grau de inflamação tão grande que ocorre ali que é necessário, tá? Mas que o corpo do gato entende, daquele gato que tem esse gene, né, entende que aquilo ali é um câncer e vira um câncer bem complicado. Porém, graças a Deus, isso daí é uma parcela muito pequena da população de gatos, tá? Então, por prevenção, onde se aplicam as vacinas? Não se aplica mais no dorso, tá? Essas vacinas são aplicadas nas patas ou na cauda. Sim, lá na pelezinha da ponta da cauda, da base da cauda se aplica as vacinas. Por quê? Porque se caso der esse tumor, a gente não tem como saber por exames, nem exames de sangue nem nada, não existe um teste genético que diga este gato vai desenvolver esse tipo de tumor de aplicação. Se caso ele desenvolver, e tiver que amputar o membro, fazer uma cirurgia para retirar esse tumor com margem, né, de segurança e tudo mais, não afete o funcionamento geral desse gatinho, né, do corpo desse gatinho. Do que seria, se caso fosse no dorso, poderia enraizar para pulmões, para coração, para estômago, para fígado. Então, para preservar a função,
a gente tem essa orientação de vacinar nas patas, tá? Na parte mais baixa das patas ou na cauda, tudo bem? Então, qual é a recomendação também extremamente necessária? Testem nesses check-ups anuais, façam os exames de sangue nos seus gatinhos, façam o exame de ultrassom dos seus gatinhos e façam o teste de FIV e FeLV, tá? Por quê? Porque nós temos uma altíssima incidência aqui no Brasil, principalmente aqui no sul do Brasil. Em Santa Catarina temos por volta de 80%, 70%, 80%, não lembro direito, de gatos com FeLV. Não passa para humanos, nem a FIV, nem a FeLV. Porém, a FIV é a AIDS dos gatos. Ela vai diminuir a imunidade, ele vai estar suscetível a muitas outras doenças. A FeLV, ele é um vírus, tá? Bem danadinho. Por quê? Porque ele passa pela saliva. Então não precisa haver uma briga como para a FIV, uma mordida, né? Que às vezes a gente acha que é um arranhão, alguma coisa assim no nosso gato que tem livre acesso à rua. Porém a FeLV, o que ela tem? Esse vírus ele se esconde lá na medula. Sabe a medula da coluna? Então, lá ele se esconde. E em certo momento ele vai aparecer. E ele provoca câncer. Mediastino é o mais bem comum. Câncer em tudo quanto é lugar, inclusive na própria medula. Vai precisar de quimioterapia? Muito provavelmente. Então, qual será a qualidade de vida que esse gato vai ter a longo prazo se ele tiver a liberdade de passear à vontade? O que ele vai trazer para dentro da casa? Então, teste anualmente. Por quê? Por mais que você tenha o seu gato negativo para FIV e FeLV, e daí foi decidido pelo estilo de vida dele que ele ia tomar a quíntupla. Se ele entrar em contato com um gato que seja positivo para FIV, ele vai pegar, tá? Ele vai, porque gato quando sai para rua, a gente não, aliás, todos os nossos animais quando saem sozinhos para passear, a gente não consegue, a gente não tem controle nenhum sobre o que ele possa ter comido, com quem que ele possa ter encontrado, se ele fez xixi, cocô, xixi tudo bem, mas se ele fez cocô na casa de outras pessoas, entende? Então, o que ele, se o animal que ele entrou em contato é saudável ou não? O que ele está trazendo não só para a vida dele, mas também para a vida sua, tutor, para a sua família humana também. Então, tem que vacinar. Mas tem que vacinar com consciência. Tem que vacinar anualmente? Tem que vacinar anualmente. Tem que fazer os exames? Tem que fazer os exames. Para a gente ter certeza, né, que ele não está doente. Para proteger o seu gatinho, tá? Então, prometam para mim, queridos. Vão prestar bastante atenção na carteirinha de vacinação dos seus gatinhos. Vão levar ao veterinário para vacinar, para fazer principalmente esse check-up anual, tá? Vão testar para FIV e FeLV e vão deixar os seus gatinhos dentro de casa. Telem essa casa, esse apartamento. Gatos podem passear? Podem, porém de coleira e guia como cães, para que você consiga controlar o que ele está fazendo. Se ele está comendo um animalzinho morto, se é resto de comida,
se ele vai entrar em contato com outro gato ou com um macaquinho, algum outro animal silvestre ou um cão. Que daí você pega, controla a ida dele, puxa ele de volta e leva ele para casa. E todos os outros cuidados preventivos também. Nós estamos falando de vacinação, mas tem que ser feito, tá? Filhotes precisam de um protocolo diferenciado pela estimulação. Adultos já não é tão complicado assim, ok? Qualquer outra dúvida, converse com o seu veterinário, se você não é daqui. Se você tiver mais dúvida, pode me mandar direct, mensagem, entre em contato comigo que eu vou ficar muito contente em poder ajudar você a cuidar melhor do seu gatinho. E a vacinação é um passo, um único passo dentro da prevenção veterinária, ok? É só um passinho. Nós temos mais de 40 aí para conversar, tá? Tenha um ótimo dia. Hoje começamos mais tarde, devido a essas novas inovações de microfones e tudo mais. Se vocês puderem me dar um retorno, se foi tudo jóia, tá? No mais, até terça-feira que vem.